Pai do Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus, estamos aqui nessa proposta de mais uma aula, mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E estamos na última lição da nossa revista, que teve nesse trimestre como tema e proposta para nós estudarmos sobre o Salmo, uma referência para uma vida de adoração e oração do cristão. E louvado seja Deus porque estamos chegando no fim desse trimestre e até aqui nos ajudou o Senhor. E já estamos aí para começar um novo trimestre, uma nova revista, que os irmãos possam estar adquirindo suas revistas aí, porque creio que vai ser tão rico e importante a lição desse novo trimestre para mim e para a sua vida, tá? Meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus, que Deus vos abençoe aonde estiver, bom? E continuamos, ainda ausente do templo, mas aprendendo da palavra de Deus, e crescendo no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Então, vamos fazer uma aula diferente, tá? Nessa última lição. Não de costume estamos fazendo assim, mas assim quis eu fazer porque o aparelho que nós estamos usando para filmagem, ele é muito limitado em tempo. Então a gente está fazendo essa proposta aí diferente só nesse encerramento, mas nas próximas aulas continuar normalmente. Eu, o presbítero Cleito e o presbítero Amauri estaremos dando aula aos irmãos aí, ajudando no aprendizado da revista. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus e uma boa aula para nós. Pode fazer a introdução para nós e já entrar direto no Salmo 144. Sim, okay? Afirmativo. Ponto 1. Nós estamos encerrando este trimestre e nesta última lição nós vamos encontrar vários temas que são recorrentes no livro de Salmos. Por exemplo, peleja, guerra, inimigos, ameaça, que o Salmo 144 registra e é um tema recorrente em muitos outros salmos vistos, inclusive, ao longo desse trimestre. Outro tema bastante recorrente: oração, louvor, confiança, obediência e ação. Relacionamento. Superioridade de Deus e a inferioridade do homem. Graça de Deus. Oração. Confiança. Família e sociedade. Então, encerrarmos o trimestre com o Salmo 144 é como se fosse um resumo de muitas coisas que foram estudadas ao longo deste trimestre. E eu gostaria de iniciar com esse tema: peleja, guerra, inimigos e ameaças. Até porque o verso 1 vai já começar a falar sobre isso. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. E aí eu já deixo aqui uma reflexão para nós. Quais têm sido nossas pelejas? Quais são as nossas guerras? Como lidamos e temos identificado inimigos? E como lidamos? Como foi dito na lição passada, é muito importante nós lermos os Salmos, o Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento. E é possível, pastor Prates, a gente fazer só para deixar como reflexão a leitura desse texto, Romanos, capítulo 12, versículos 14, aí depois a gente lê o 19 e o 20.
Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. 19 e 20. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Esses e muitos outros versículos, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 44, e muitos outros versículos que nós podemos refletir em conjunto com textos do Antigo Testamento acerca dessa questão de peleja, de guerra, de inimigos e ameaças. Prosseguindo, o nosso tópico 1.1, ele encerra com essas 4 expressões: louvor, clamor, gratidão, intercessão. O salmista, ele vai falar que é Deus que adestra as suas mãos para a peleja e os seus dedos para a guerra. Considerando que Davi seja ou o autor do Salmo, ou que quem escreveu o Salmo recorreu a escritos de Davi, o certo é, Davi era um homem de guerra, era um homem de peleja. A gente encontra Davi enfrentando animais ferozes, Davi enfrentando o gigante Golias, e depois, ao longo de toda a vida de Davi, é uma vida de muita guerra, de muita peleja. Mas é uma verdadeira lição, porque com todas as habilidades e experiência e vitórias e conquistas, mas Davi nunca deixou perder isso na sua mente, no seu coração, que Deus era o seu ajudador. Deus era o seu condutor, inclusive nas pelejas. Isso é uma verdadeira lição para nós. Por exemplo, é possível lermos, pastor, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Depois, leiam esse capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, com toda a pressão que Davi estava sofrendo naquela hora, com toda a pressão emocional e psicológica e também do povo que estava com ele, que chegou até a pensar em apedrejá-lo. A questão é que Davi, ele sabia que não podia partir para mais esta peleja sem ter certeza de que Deus estava com ele, da direção de Deus. A Bíblia diz que ele se esforçou no Senhor e ele consultou ao Senhor. Um outro texto que a gente não vai ler por questão de tempo, mas depois cada um de nós podemos ler, né? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, versículos 10, 13, 14 e 16. Lá nós vamos encontrar os filisteus guerreando contra Davi. E aí a Bíblia diz que Davi, ele consulta Deus para saber se Deus vai dar vitória a ele. E aí Deus diz: não, vai que eu te dou vitória. Davi foi pelejar e conseguiu vitória. Aí a Bíblia vai dizer assim: os filisteus tornaram a atacar. Davi, mesmo tendo obtido sucesso na primeira peleja, ele não deixou de consultar a Deus para a segunda peleja. A Bíblia diz que ele tornou a consultar a Deus. E aí Deus vai dar para Davi uma outra estratégia. E no final diz assim: fez Davi como Deus lhe ordenara. Então, trazendo para o nosso contexto como igreja, é fundamental que nós tenhamos plena consciência de que dependemos do Senhor. Podemos ler, pastor, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. A gente vai ver que é a postura do apóstolo Paulo.
mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É interessante, né? Ao mesmo tempo que ele diz que ele trabalhou, ao mesmo tempo ele diz que a graça de Deus é com ele. Então, nesse primeiro tópico, eu destacaria essas expressões: oração, confiança, obediência e ação. Seria a nossa contribuição. Muito bem. Eu queria corroborar com o que tem dito o pastor Marcos e mostrar que a lição de hoje é também uma oportunidade de enxergarmos a matemática da oração. Confiança mais louvor é igual benefícios. Ou seja, o grande prejuízo que se tem hoje por ter uma vida tão corrida, tão ocupada para não ter relacionamento com Deus, traz um prejuízo enorme para o ser humano. A oração, ela é também uma resposta para lidar com as grandes demandas da alma. Você imagina, se as pessoas orassem mais, por exemplo, sofreriam menos com ansiedade. As pessoas andam mais ansiosas, andam mais angustiadas, mais deprimidas, sofrem mais porque oram menos. Nós precisamos hoje enxergar nessa lição de hoje a oportunidade de lidar com o que enfrentamos por dentro. Aqui a gente vai ver, dentro dessa visão do tópico 1, por exemplo, dentro das experiências de Davi, a oportunidade de confiar em Deus, ver que a confiança é o norte dentro de tudo que a gente vai aprender nessa lição, em relação a confiar em Deus, gratidão, e é interessante que Deus trabalha em etapas. Tudo na vida do ser humano tem etapas. Deus vai nos deixar claro isso. Veja que a criação do mundo, Deus age em etapas. Deus poderia ter criado tudo num momento só, mas Deus decide fazer as coisas em partes para mostrar que o ser humano precisa cumprir etapas. Veja que o sono tem etapas. O sono tem 4 etapas: o tropo, sono leve, profundo, muito profundo. Quando a pessoa perde alguém, ele lida com o luto em etapas. A pessoa tem o momento da negação, da raiva, da negociação, da tristeza, até a aceitação. A oração é a mesma coisa. A oração vai passar pelo louvor, pelo clamor, pela gratidão e pela intercessão. Eu quero destacar nesse ponto justamente a intercessão. Veja que Abraão vai se lançar num labor de pelejar por um povo pecador, um povo imoral, mas ele se lança num clamor. Ló estava lá em Sodoma e Gomorra, a destruição viria, e Abraão entra em... Deus vem a Abraão e diz: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Deus diz: tu vai destruir a cidade, Senhor, vai destruir o justo com o ímpio, e começa. Se tiver 50 justos. Irmão, olha que coisa tremenda. Deus vai decidir o que aconteceria em seguida em toda uma região com um homem que está prostrado diante de Deus em oração. Então, esse tópico primeiro, esse ponto 1, vai mostrar a visão panorâmica do Salmo 144. Eu quero convidar você a enxergar também a visão panorâmica da sua vida, da sua história. Quantos livramentos Deus tem lhe dado? Quantas portas de milagre Deus abriu para você? Quantas coisas tremendas aconteceram nesse período da sua vida? Veja, quantas respostas sobrenaturais você viu em momentos que você pensou que não tinha mais saída. Tem gente participando dessa aula agora que não era nem para estar vivo, era para ter morrido. E Deus fechou a tua sepultura. Deus te deu uma segunda chance. Gente que está aí me vendo agora, que quem sabe o médico desenganou seu filho e você disse: Deus, não leva a minha criança, tem misericórdia. Quantas experiências! Então quero lhe convidar hoje, junto com o pastor Marcos, junto com o pastor Prates, a enxergar nesse ponto 1.1 a oportunidade de se reencontrar. Amém. No ponto mais essencial da vida, de relacionamento com Deus, que é a oração. E passar por esses pontos e acreditar que é hora de, mais do que teoria sobre oração, é hora de praticar realmente, de verdade, a oração. Aleluia. Amém. O tópico 1.2, um salmo que exalta a Deus. Nós vamos encontrar neste tópico um outro tema bem recorrente no livro de Salmos, que é relacionamento.
eu destaco aqui essas frases do tópico 1.2. Inicia exaltando a Deus. Essas expressões que o salmista usa, né? Benignidade minha, fortaleza minha, retiro meu libertador, escudo meu, transmite ideia de experiência pessoal e relacionamento. Depois a lição vai dizer adoração e relacionamento. A última frase diz: não apenas cantar, clamar na hora do perigo, mas relacionamento. E aí eu vou deixar como sugestão para refletirmos depois, de forma até mais profunda, essas 4 relações: experiência e relacionamento, adoração e relacionamento, oração e relacionamento. E já adiantando só um aspecto da nossa lição, o tópico 2.3 da nossa lição vai falar também sobre conhecimento acerca de Deus. Então eu já adianto aqui essa relação, conhecimento e relacionamento. Vale a pena nós refletirmos sobre isso. E destacando aqui só um exemplo rápido, pastor Prates, pastor, me permita, experiência e relacionamento. Eu achei interessante que o pastor William foi pregar na sexta-feira, lá na Taquara. Ele falou que 2 coisas são muito importantes para que ocorra mudança, transformação: experiência e ensino. E eu achei fundamental, e tem tudo a ver com a lição também de hoje, porque a gente encontra aquela experiência que o povo de Israel teve no Sinai. Experiência tremenda. Terremoto, trovão. Eles ouviram a voz de Deus diretamente, ficaram tão aterrorizados que pediram para Moisés: Moisés, fala com Deus para não falar direto com a gente não. Fala contigo e o Senhor fala conosco. Então, uma experiência tremenda. Mas não pode ficar só na experiência. É preciso prosseguir. É preciso alcançar relacionamento. Hoje em dia a gente ouve muito falar de adoração. Mas não pode ficar só na adoração. Tem que ter relacionamento. Não pode ficar só na oração. Não pode ficar só no conhecimento. Relacionamento vai além de ofertar. Relacionamento vai além de participar de uma liturgia. Relacionamento vai além de observar a lei na letra fria. Eu vou deixar aqui 3 sugestões de leitura. Isaías, capítulo 1. Vale a pena a gente ler Isaías 1, porque ali Deus vai justamente falar, chamar a atenção do povo, que o povo participava da liturgia, o povo estava ofertando, estava sacrificando, mas Deus não estava satisfeito, porque não tinha relacionamento. O livro do profeta Amós também é uma denúncia contra a mera observação formal dos mandamentos. E Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, aonde o próprio Cristo vai dizer que não basta uma pessoa declarar com os lábios e usar o nome do Senhor e fazer maravilhas. É preciso relacionamento. Então, relacionamento necessariamente, de acordo com a Bíblia, passa por viver de acordo com a vontade de Deus e priorizar comunhão, priorizar obediência, priorizar a vontade de Deus na vida do ser humano. Essa seria a minha contribuição para o tópico 1.2. A maioria das orações acabam ficando restritas a me dá, me perdoa, me dá, me perdoa. Sabe, quando a gente olha para a questão de relacionamento, eu me lembro de alguns momentos na minha experiência de oração. Eu tive um mentor na minha adolescência, que ele não era uma pessoa de uma grande bagagem do ponto de vista acadêmico, mas era um homem que até hoje ora em média 3 a 4 horas por dia.
E isso influenciou muito na minha formação como obreiro e também na minha experiência cristã. Eu me lembro de muitas vezes nós passarmos o dia inteiro orando em alguns momentos, de enfrentarmos algumas situações e passarmos uma noite toda em vigília de joelhos. Eu tenho inclusive alguns poucos amigos que costumamos orar juntos em alguns momentos específicos e jejuar. Agora veja, a luta da carne contra o espírito nesse momento é muito forte na oração. Quem ora sabe o que eu estou dizendo aqui. Você inicialmente parece que a carne resiste, a sua mente vagueia, você pensa em outra coisa, daqui a pouco você pensa numa conta, aí você volta à oração. Há uma luta, uma resistência da carne. Conforme você insiste, conforme você ora, parece que isso rompe. E de repente você começa a sentir gozo na alma, alegria de Deus. Enquanto que os minutos pareciam horas que não passavam, e a sua oração parecia os carros de farol sem roda passando pelo Mar Vermelho, agora você sente alegria, as horas viram minutos, você sente alegria e comunhão. É disso que nós estamos falando. Então, eu quero convidar você a viver um outro nível em relação a essa questão de oração. Deixa de ser apenas a campanha das 7 semanas da vitória, deixa de ser apenas a questão do me dá e me perdoa, e você começa a viver do Santo dos Santos. Você começa a viver em relacionamento estreito com Deus. Acredito que esse é um ponto muito importante e que a gente precisa frisar. Aos pais que nos ouvem agora, que nos veem, isso vai além do dizer para o filho ou para a filha, ore. É algo que vai além disso, é a questão do exemplo. Você imagina o impacto que tem na formação de um filho, quando ele acorda de madrugada, por exemplo, para ir ao banheiro e vê a mãe, o pai, de joelhos orando, dizendo, meu pai é um homem que ora. Minha mãe é uma mulher de oração. Então nós precisamos, pelo exemplo, levar uma geração à oração. E não apenas falando, pela prática, ensinando, instruindo e mostrando com o nosso exemplo. Essa palavra do pastor William me faz lembrar um dizer do Dr. Martin Lloyd Jones. E eu achei muito interessante. Ele vai dizer assim, quem nunca sentiu dificuldades para orar, não sabe o que é orar. Porque qualquer coisa é mais fácil do que orar. Achei muito interessante. E agora, entrando no tópico 1.3, a inferioridade do homem. Olha que interessante o texto da nossa lição. O salmista procura fazer um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. Aqui está um outro tema recorrente no livro de Salmos. Deus é um ser relacional. O salmista, ele vai dizer assim, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes. Mas a graça de Deus, ela se manifesta. A graça de Deus se manifesta. A insuficiência dos recursos humanos para ser merecedor. É isso que o salmista está dizendo. O que é o homem? Para que o conheças e o filho do homem para que o estimes. Mas os versos 3 e 4 vai mostrar que a grandeza, a majestade e a glória de Deus não significa que é remoto e indiferente. O universo, a natureza, o ser humano tem propósito a existência. Tem propósito, tem significado. Então o verso 3, eu destaco duas expressões. Conhecer e estimar. Essa palavra conhecer, ela dá a ideia de conhecer pessoas relacionalmente. Se importar com ele. Eu acho bonito um hino, não sei se é o Vitorino Silva que cantou, eu cantava esse hino. Deus se importa com você. E ele começava dizendo assim no hino, alguém se importa com você, alguém se importa com o teu viver,
Alguém se importa com o teu sofrer. A nova linguagem de hoje, a versão, esse verso 3 diz assim: Senhor, que é o homem para que penses nele, para que te preocupes com ele. Então note, esse salmo, o salmista reconhece, em primeiro lugar, ele não é merecedor. Eu acho isso interessante. Ele inicia a sua oração, ele se achega diante de Deus, primeiro reconhecendo que não é merecedor, mas isso não o faz se afastar do trono da graça. Isso não o impede de continuar na presença do Senhor, porque ao mesmo tempo que ele reconhece que não é merecedor, mas ele reconhece que Deus é gracioso, que Deus é benigno. Podemos ler, pastor Prates, o Salmo 30. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em ti. Eu acho maravilhoso esse salmo, porque ele começa falando que ele não é merecedor, mas depois ele vai começar a orar e rogar o auxílio de Deus para a vida dele. Eu sugiro que, posteriormente, voltemos à lição de número 4 desse trimestre, especialmente o tópico 1.3, porque, como eu disse, esse Salmo 144 é como se fosse um verdadeiro fechamento mesmo do trimestre, né? Porque são temas recorrentes. E lá nós vamos encontrar essa expressão lembrar. O Salmo 8.4 vai usar duas expressões, lembrar e visitar. E eu lembro que na época nós pontuamos que essa palavra lembrar é um movimento gracioso em direção à pessoa da sua memória. E nós podemos recorrer a Gênesis 8.1, quando diz que Deus se lembrou de Noé. E Noé estava lá na arca. Deus se lembrou de Noé. E porque Deus se lembrou de Noé, ele enviou um vento para poder acalmar o mar, para acalmar a tempestade. E visitar. Visitar da ideia de prestar atenção, da ideia de cuidar. Então, é importante a gente ver no Novo Testamento esse contraste enfatizado por Paulo entre a fragilidade humana e a ação graciosa de Deus, mesmo lidando com a fragilidade humana. É 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos vasos de barro, mas nesse vaso de barro, Deus coloca um tesouro. Aleluia. Né? Mateus, capítulo 10, versículo 29, que a gente não vai ler, mas depois pode ler, diz lá: nenhum passarinho cai em terra sem a vontade, o consentimento de Deus. Lucas 12, versículos 6 e 7. Deus não esquece de um só passarinho. E o versículo 7. Os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Somos frágeis, somos fracos, limitados, mas o Senhor nos ama e o Senhor se importa conosco. Aleluia. Amém. O livro de Jó, é interessante que no desfecho do livro de Jó, quando Deus se encontra com Jó, 16 vezes, se você contar, você vai ver isso. 16 vezes no livro de Jó, ele pergunta a Deus, por quê? Por que me sobreveio esse mal? Por que eu nasci? Por que minha mãe não me abortou? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Por quê? Por quê?
Ele diz, eu quero encontrar o Altíssimo, eu quero falar com Deus. Quando Deus se apresenta a Jó num redemoinho, ele olha para Jó e diz, quem é você que me faz questionamento sem conhecimento? Onde é que você estava quando eu criei os céus? Aí foi falando. Onde é que você estava quando as estrelas da alva cantavam? E é até interessante, um parênteses, muita gente interpretava essa passagem como se referisse exclusivamente aos anjos. É interessante que há uns 20 anos atrás a NASA descobriu que da luz das estrelas emite um som. E o som, quando translitera, é como se fosse uma melodia. Quer dizer, o homem descobriu agora, Deus já tinha falado isso há 3.000 anos para Jó. Quer dizer, a Bíblia é o livro mais atual do mundo. Quando Deus termina de falar tudo para Jó, ele diz, agora pode falar. E Jó diz o quê? Eu ponho a mão na boca. Eu falei de coisas que eu não sei, que eu não conheço, que eu não tinha conhecimento. É interessante que quando a gente olha para Deus, Deus é transcendente. Olha a grandeza de Deus. Deus é pleno. Deus não aprende com ninguém. Deus não aprende com os erros, ele não erra. Deus não sabe mais agora do que sabia quando criou o universo. O que Deus sabe agora, ele sabia no princípio da criação. Ele é o Todo-Poderoso, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é eterno, é o que nós chamamos de atributos metafísicos da divindade. Ele é o Todo-Poderoso. Veja, ele não falha, ele não improvisa nunca, porque tudo acontece como ele quer que aconteça. Deus é um Deus tão grande, tão tremendo, mas quando ele vai falar do homem, a gente vê na lição aqui, o homem é vaidade, é uma sombra que declina, Deus é uma rocha, Deus é bendito, mas aqueles que confiam nele, ele vai dizer que são como os montes de Sião que não se abalam. Ou seja, ainda que o homem seja tão falho, aqueles que confiam nele, ele compara também a uma rocha, a uma montanha. Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24, eu aprendendo aqui com o pastor Marcos, eu vou pedir ao pastor Luiz Prati para ler também. Olha que interessante. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha que texto tremendo. Quando a gente olha para essa passagem, é como se Deus está dizendo para a gente aqui, ó, você tem dinheiro? Não se glorie nisso. Você tem muito conhecimento, você é muito sábio, fala muito bem? Não se glorie nisso. Você quer se gloriar de verdade? Então se glorie, se você puder dizer que me conhece. E é interessante o seguinte, que quando nós fomos arrebatados, a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. Por que nós vamos passar a eternidade com Jesus? Porque eternidade é o tempo que vai levar para a gente conhecer Deus. Nós precisaríamos da eternidade para conhecê-lo. Que fantástico, meus queridos irmãos e amigos, como vocês viram, o Salmo 144 é um salmo que exalta a Deus. E neste salmo, o salmista teve o cuidado de apresentar, de procurar fazer aí um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. E assim a gente fecha o ponto 1. Vamos ao ponto 2, pastor Marcos Santana, confiança, oração e a graça de Deus. E, na verdade, esse texto que o pastor Prates leu, esse comentário do pastor William, é um link para o tópico 2.1, que vai enfatizar a graça de Deus. O texto da nossa lição, que está bastante apropriado para essa reflexão, vai dizer o seguinte: num contexto de tanta exaltação humana e exagerada exposição de conquistas pessoais, é o que nós estávamos falando aqui anteriormente, bem como do uso de expressões como determino, meus direitos, entre outras expressões, é importante enfatizarmos que o salmista está bem consciente de que sua segurança e certeza na oração
estão baseadas na benignidade ou graça de Deus. Precisamos glorificar a Deus, porque essa graça se manifestou. É possível, pastor Prates, lermos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E um outro texto, pastores, que nós podemos citar é a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E aí depois vai dizer assim, ensinando-nos que, renunciando às concupiscências e vivamos no presente século. Ou seja, a graça de Deus, ela não se manifestou apenas para salvar, mas a graça de Deus também ensina a viver como salvos, enquanto estivermos aqui na terra. Então é a graça de Deus. É pela graça que somos salvos e é pela graça que nós podemos viver como discípulos de Cristo. Ou seja, não há lugar para arrogância, não há lugar para soberba, não há lugar para se vangloriar em si próprio. Por isso que a gente vive numa época que a gente tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente não são poucos que estão sendo induzidos, engolidos, influenciados por várias expressões e atitudes que diminuem a graça de Deus e exalta o ser humano. Então a lição de hoje é uma excelente oportunidade para continuarmos enfatizando o que a Bíblia enfatiza. E a Bíblia enfatiza é a graça de Deus. Louvado seja Deus. É interessante que esse tópico 2 vai nos levar justamente a buscar em Deus também e vencer os maus momentos que possamos estar passando junto com gratidão. A graça de Deus é a base da resposta, é a base da nossa busca, é a base do nosso relacionamento. E a gente viu no tópico anterior como Deus é diferente, transcendente, tão grande, tão sobrenatural. Mas aqui na graça a gente vai ver um elemento tremendo. Deus se revela a Israel no Horebe, no Sinai. Como foi dito pelo pastor Marcos, com trovões, terremoto, o povo teme, fala com Moisés, não fala com a gente. Mas quando Deus vai habitar, ele diz, não, coloca o meu tabernáculo lá no meio deles. Eu quero estar no meio deles. Quer dizer, Deus quer estar no meio do seu povo. Aleluia. Jesus, ele vai nascer numa humilde manjedoura em Belém, para mostrar que ainda hoje pode nascer no mais humilde dos corações. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que participa dessa aula agora, se você fosse muito rico, e você fosse solteiro, e você se afeiçoasse a uma mulher muito pobre, e decidisse em casar, você faria o quê? Você abdicaria de toda a sua riqueza para parecer com ela e nivelar com ela na pobreza, ou você traria ela para usufruir do que você tem para os dois serem ricos? Eu tenho certeza que qualquer pessoa diria, não, eu vou dar a ela o melhor que eu puder. Jesus fez o contrário. Ele deixou a eternidade, deixou a onipotência, a onipresença, a onisciência, a eternidade, a segunda pessoa da Trindade deixa por um espaço de tempo esses atributos, desce e se faz homem. É chamado de Beuzebu, príncipe dos demônios, tem que andar na terra, passa pelo Getsêmani, suporta a cruz, tudo por amor ao homem. Ele se faz pobre para parecer conosco. A graça de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é evidente. Ou seja, se Judas tivesse, por exemplo, se arrependido, não teria morrido. Pedro negou Jesus 3 vezes e Jesus perdoou Pedro. O diabo colocou no coração de Judas que não havia tempo, que não havia oportunidade, e ele se mata. Quem sabe alguém que está conosco agora, participando dessa aula, que até hoje se sente culpado, preso a algum tipo de pecado que até hoje lhe atormenta. Faça desse momento o momento onde a graça de Deus
liberta você. Nenhum pai, nenhuma mãe que me vê agora gostaria de ver um filho o tempo todo culpado por algum erro que tenha feito na vida. Quanto mais Deus, que é um Pai amoroso, em sua graça, Ele oferece hoje o perdão completo. Virar a página. A graça faz isso. Eu tenho certeza que essa aula também é uma oportunidade de virar a página do passado e viver uma nova história. Amém. O tópico 2.2, que a lição, na verdade, ela está totalmente conectada, né? Tem tudo a ver com o que o pastor William acabou de falar sobre essa presença de Deus com o seu povo. E o tópico 2.2 vai enfatizar a oração pela presença de Deus. A oração que expressa esse anseio, essa necessidade da presença de Deus. Já falamos sobre a oração nos tópicos anteriores, então eu deixo apenas como reflexão a vida de Jesus, a vida de oração de Jesus. E eu sugiro voltar à lição, se a memória não me falha, foi do ano passado, sobre o Evangelho de Lucas, aonde nós tivemos uma lição dessa revista que abordou a vida de oração de Jesus. Principalmente porque Lucas é o evangelho que dá muita ênfase a esse aspecto do ministério de Jesus. Não deixem de ler essa revista, principalmente essa lição, e a título de sugestão, Lucas capítulo 18, nós vamos encontrar Jesus contando uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas 3 parábolas de Jesus sobre oração. Ou seja, além do Evangelho ser o Evangelho que mais fala sobre a vida de oração de Jesus, é o Evangelho que vai trazer 3 parábolas de Jesus sobre a oração. Ora, quando Jesus fala uma coisa, é importante. Agora, quando ele conta 3 parábolas sobre a importância da oração, é porque verdadeiramente é fundamental na vida do cristão. Voltando ao Salmo 144, eu quero apenas destacar essas expressões nos versos 5, 6 e 7. Abaixa, Senhor, desce, Senhor, estende as tuas mãos, Senhor, e livra. Então, abaixar, descer, estender e livrar. Precisamos orar sem cessar. Que Deus continue nos despertando. É interessante que a oração de Isaac, eu já acabo um link aí já com o ponto 3, mas eu vou deixar essa deixa nesse ponto. A Bíblia vai dizer no livro do Gênesis, se eu não me engano aqui, eu não tinha anotado, Gênesis 26, verso 21, se eu não me engano, quando a Bíblia diz, Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Eu não lembro se é o capítulo 25 ou é o capítulo 26, mas acho que é uma coisa assim. Gênesis 25, 21. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha que coisa tremenda. A maioria das pessoas vão viver num relacionamento de oração que eu chamaria aqui de nível 1, que é o quê? Acorda, obrigado pelo dia, vai comer, vai fazer as refeições, obrigado pelo alimento, embora tem gente que nem isso faz. Aí agradece pelo alimento e vai dormir, ao Senhor, obrigado pelo dia, nos guarda e amém. A oração de Isaac aqui, ela entra num outro nível. Eu fiz esse link com o próximo ponto, porque fala da confiança, mas esse aqui vai mostrar justamente o agir de Deus em relação aos pontos que o pastor Marcos trouxe aqui, em relação a Deus não está alheio, Deus não está indiferente à nossa oração ou aos nossos problemas. Veja, ele vai mostrar para a gente aqui o que eu chamaria de um nível 2 em relação à oração, que é o quê? É o nível de oração, leva tempo, guarda bem o que eu vou lhe dizer, não é da noite para o dia, mas leva tempo para se ter poder na oração.
O que eu estou falando aqui é um nível de oração onde você começa a ver Deus mudar histórias, situações, quadros. Isso de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de um país. De ver a oração mudar situações. Veja, Isaac percebe, são 20 anos de casado, a esposa não tem filhos. O filme que passa na cabeça do Isaac nesse momento aqui, eu imagino que é o quê? Será que eu vou passar tudo que meu pai passou? Ele não tem dúvida que a esposa dele vai ter filhos. Ele não tem dúvida de que ele vai ser pai. Porque Deus falou. E só o fato de ele estar vivo já é uma prova cabal de que Deus cumpre o que promete. Então ele sabe o que vai acontecer. O problema de Isaac é o problema de todo mundo. É o fator tempo. Quando vai acontecer? Quando é que Deus vai fazer? E então Isaac, olha só, orou instantemente. Numa outra tradução diz insistentemente. Ou seja, Deus, é oração sem relógio. É oração sem campanha. Sem data para acabar. A promessa foi o Senhor que me fez. Eu creio nela. E já passou 20 anos de casados. E eu preciso ver essa promessa se cumprir. E foi orar. E foi buscar. Dentro desse nível de oração, entra o jejum. O jejum é uma arma tremenda na vida de oração. É um acréscimo enorme na vida de oração. Existem respostas que não acontecem, mas quando a pessoa associa a oração com o jejum, as portas se abrem. Outra coisa importante, a Bíblia vai mostrar para nós em 1 Coríntios, capítulo 14, sobre o dom de línguas. O dom de línguas é o dom da oração. A Bíblia diz que quando a gente fala em línguas, a gente edifica-se a si mesmo. A palavra edifica-se é a mesma palavra que é usada numa construção, uma construção perfeita, algo feito perfeitamente. Irmão, o dom de línguas é o dom da oração. Deus não deu para o cristão o dom de línguas para apenas falar línguas quando está num culto. O dom de línguas é o dom da oração. Você deve orar em português, com entendimento, e orar em línguas, com edificação. Orar em línguas naquele momento da oração. A gente precisa enxergar a oração aqui hoje como uma oportunidade de revolucionar a nossa história, a nossa família. E como vamos ver mais à frente, até mesmo a história da nossa nação. Então, eu quero convidar você a enxergar nesse momento difícil. Quem sabe você está passando agora uma situação, está tudo travado na sua vida, tudo parado. É hora de aprender com a oração de Isaac. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher por conta de estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E o impossível aconteceu. Ela é estéril, mas ela concebeu. É a hora do milagre chegar na sua história. É muito interessante porque o tópico 2.3, que vai falar sobre confiança, nos conduz a uma reflexão. A vida cristã, ela é dinâmica. Então, temos a oração, temos a promessa de Deus, temos a importância da confiança. Enquanto o pastor William estava falando, eu estava fazendo aqui essa relação oração e promessa, oração e escritura. Porque o texto da nossa lição vai dizer assim: porque sei quem é Deus, confio. Porque confio, sei que cantarei um cântico novo. Crescer no conhecimento de Deus deve ser acompanhado no aprofundamento da nossa confiança em Deus. Eu acho interessante porque essa questão da confiança Isaac, pegando o gancho aqui do pastor William, ele sabia das promessas de Deus. Então, é muito importante essa reflexão. Eu insisto num pedido porque eu sei que é a vontade de Deus, porque está revelada na Escritura. Ou eu insisto num pedido porque eu quero isso, eu desejo isso, e não me preocupei em conhecer a vontade de Deus. Por isso que a vida cristã é dinâmica. Eu preciso ter uma vida de oração
mas eu preciso conectar essa vida de oração com a vontade de Deus. Eu preciso conectar essa vida de oração com confiar em Deus. Porque se eu sei quem é Deus, eu confio. Se eu confio, eu oro, mas não vou esperar a resposta chegar para exaltar e glorificar a Deus. Eu já vou cantar, eu já vou glorificar. Notem essa dinâmica e como é importante a gente linkar esses diversos aspectos da vida cristã. É possível, pastor Prates, nós lermos Romanos, capítulo 8, versículos 31 e 37? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque sei quem é Deus, confio. E porque confio, eu sei que cantarei um cântico novo. Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos conduza nessa reflexão e que o Espírito Santo nos dirija nessa conexão. Glória a Deus. Vida cristã é um conjunto de ações, é um conjunto de atitudes. Então, que a oração esteja entrelaçada com confiança, que esteja entrelaçada com promessa de Deus, com as Escrituras, e assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. George Miller, o pregador inglês, chamado de o apóstolo da fé do século XIX, ele foi conhecido, ficou famoso como um homem que orava e Deus respondia. Perguntaram a ele qual é o seu segredo. Perguntaram, você ora muito? Ele disse, eu não sei se oro muito. Ele disse, eu oro de joelhos, oro enquanto ando, oro enquanto penso, estou sempre pensando e orando. Mas ele disse, o meu segredo, perguntaram, qual é o seu segredo? Ele construiu colégios, orfanatos, igrejas. Alguns orfanatos que ele criou ainda duraram mais de 50 anos depois da morte dele. E ele fez tudo isso sem recursos, sem dinheiro. Ele dizia que orava a Deus até todo recurso chegar. Depois que os recursos chegavam, ele fazia tudo rapidamente. Aí perguntaram para ele, qual é o seu segredo? Porque tudo que você faz e ora, acontece. Ele disse, a primeira batalha que eu tenho é porque inicialmente eu não sei se o que está ardendo em meu coração é o meu desejo natural ou é a vontade de Deus. É exatamente o que o pastor Marcos disse aqui agora. Se é o meu desejo que quer aquilo ou se é Deus que está me levando a querer aquilo. Ele disse, então eu preciso orar para que a minha vontade ceda, para que a minha carne não resista mais, para que o meu lado humano ele fique subjugado e aceite a direção de Deus, seja qual for. Ele disse, isso leva tempo. Quando na oração eu consigo vencer isso, e em meu coração eu estou pronto para fazer o que Deus quiser e não o que eu quero. E eu abro um parênteses aqui, quantos casamentos não teriam terminado em divórcio se fosse desse jeito? Quantas sociedades não terminariam nos tribunais se fosse feito desse jeito? Quantas lágrimas não teriam sido derramadas se decisões das nossas histórias fossem feitas desse jeito? Ele disse que quando você chega nesse nível na oração, onde o teu coração cede e a vontade de Deus prevalece, 90% da resposta já é sua. Aleluia. 90% da resposta já lhe foi dada. Eu quero lhe convidar a experimentar isso, é a hora de praticar isso, viver isso. Deus tem para você menos sofrimento e mais alegrias, menos batalhas espirituais e mais ações de graças se você depender de Deus. Aleluia! Que coisa fantástica! E assim a gente fecha o ponto 2, dizendo que a nossa segurança, a nossa certeza na oração estão baseadas onde? Na graça de Deus. E por isso devemos sempre orar a Deus e ter expressa confiança nele, como bem pontuado aqui pelos pastores que acabaram de falar e comentar esse ponto. Vamos então ao ponto 3, fechando a lição
e o trimestre. Intercessão pelo bem da família e sociedade. Nós chegamos agora ao tópico 3, como já foi citado pelo pastor Prates, e é um verdadeiro fechamento, um resumo de tudo aquilo que tem sido visto ao longo deste trimestre no livro de Salmos. Porque notem o texto da nossa lição. Este Salmo 144 inicia com a experiência do salmista com Deus. Agora ele se volta para interceder pela família e a seguir pelo povo. Importante lição para os nossos dias. Pessoal, família e sociedade. Transformações começam pelas pessoas. Durante algum tempo, enquanto eu exercia a capelania naval, eu tive a oportunidade de trabalhar com dependência química. E nós tínhamos um projeto que se reuniam 2 vezes por semana e eu aprendi muito naquele tempo. Cheguei a ministrar algumas palestras em algumas reuniões de AA. E eu lembro que tinha uma frase na parede de um desses grupos de AA que eu fui palestrar, que dizia o seguinte, e normalmente salas de AA tem várias frases para reflexão, e uma delas dizia assim, você está esperando que as circunstâncias mudem para você mudar? Mude primeiro você e as circunstâncias mudarão. Eu achei interessante porque essa frase é uma excelente ilustração desta sequência. O salmista vai terminar falando sobre os filhos e sobre a sociedade, sobre o povo. Nós vivemos num tempo em que muitos têm sido os discursos em relação ao Brasil, ao governo, à política, à economia, à corrupção. Precisamos estar atentos para não corrermos o risco de agirmos como um dependente químico, que busca justificar o uso abusivo das drogas, busca justificar isto com as circunstâncias nas quais ele vive. Nós, como servos de Deus, como igreja do Senhor Jesus, nós podemos fazer muito. Começa por nós. Primeiro passo é em relação a nós. Depois, com aqueles que estão mais próximos de nós. No contexto do Salmo, é a família. E depois é a sociedade, é o grupo no qual a família está inserida. Então, essa sequência, esse tópico 3, é um verdadeiro fechamento. E o primeiro tópico, do tópico 3, vai falar justamente sobre os filhos. Filhos como plantas bem desenvolvidas em sua mocidade. Note o que a lição diz. É certo que se espera de quem confia no Senhor e está orando que seja um agente responsável. Filhos bem desenvolvidos são resultados de oração, mas atenção, não é só de oração. É preciso que haja ensino, exemplo, discipulado, disciplina. Então, precisamos fazer também a nossa parte. Que o Espírito Santo nos conduza para que possamos cumprir com a nossa responsabilidade, a nossa parte, para que os filhos sejam plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Aleluia. Nunca vivemos um tempo de um ataque tão feroz contra o masculino na sociedade.
O homem do século XXI é um homem em crise nos seus papéis sociais, como provedor, protetor, pai, esposo, filho. Veja que o homem do século XXI é um homem em crise nesses papéis. O ataque do diabo contra o homem na sociedade é enorme, é muito grande. Nós nunca vivemos uma inversão de valores tão monstruosa como vemos agora. Por exemplo, a ideologia de gênero. Essa lição cai como uma luva dentro desse ponto. Eu vou dar rapidamente aqui um testemunho que encaixa com isso. Eu estava ministrando ano passado, no feriado de 7 de setembro, numa igreja justamente sobre ideologia de gênero. E no final, em lágrimas, um casal chegou para mim e o rapaz me disse: pastor, me permita rapidamente lhe dar um testemunho em cima de tudo que você acabou de ministrar. Ele falou: eu fui criado na igreja, meu pai é pastor da Igreja Nova Vida, eu fui criado na igreja, eu era o líder do louvor, músico e cantava na igreja. Meu pai pregava aos domingos e eu cantava com o grupo e louvava. Eu comecei a fazer algumas amizades de faculdade, algumas amizades em redes sociais. Por fim, eu acreditei, entrou na minha mente a ideia de que eu não era homem e que eu era bissexual e que eu só seria feliz e realizado e pleno se eu assumisse uma relação homoafetiva. Meu pai não sabia de nada, eu saí da igreja e eu simplesmente, um ano depois, cheguei pro meu pai e disse: pai, eu não vou voltar para casa quando eu chegar do trabalho. Eu estou indo morar com fulano, ele é o amor da minha vida e eu estou saindo de casa. O pai virou para ele e disse: filho, o dia que você nasceu, Deus não mentiu para mim quando o médico disse: é um menino. Você vai embora quando? Amanhã? Ele disse: amanhã. A partir de amanhã eu vou entrar numa campanha de oração e jejum pela sua vida. E eu só paro quando ver você de novo louvando na igreja comigo. No dia seguinte o rapaz foi embora. À noite o rapaz mandou uma mensagem para o pai. Disse: pai, já estou aqui e tal. Depois eu passei para pegar minhas coisas. O pai disse: tudo bem, só para você saber, hoje é o primeiro dia. Passou Natal, Ano Novo, vi Carnaval. Por fim, um dia um rapaz ligou para o pai: tudo bom, pai? Ele: tudo bom, só para você saber, filho, hoje está fazendo 100 dias. E foi passando o tempo, vem Semana Santa e tal. Ele: e aí, pai, como é que está? Um dia o pai disse: meu filho, tudo ótimo, só para você não perder a conta. Hoje tem 181 dias. Quem sabe tem alguém orando aí por um filho, que você tem promessas de Deus na vida desse garoto. E o diabo está dizendo: eu vou destruir, mas Deus ainda pode fazer um milagre. A última mensagem que esse rapaz recebeu do pai, nesse sentido, foi uma mensagem de WhatsApp pela manhã cedo. O pai disse: filho, só para você saber, eu te amo. E hoje está fazendo 183 dias. Naquele dia o rapaz foi trabalhar, como normalmente fazia. Na volta do expediente, ele até hoje trabalha no mesmo emprego, ele me disse, foi pegar o ônibus na Central do Brasil, perdeu o ônibus. Você acredita que Deus pode fazer alguém perder o ônibus para poder encontrar com ele? E aí ele sentiu vontade de ir no banheiro, não quis ir ali, estava sujo, saiu. Ouviu um barulho de um louvor, era um culto. O vidro apurado, o rapaz era músico, parou na porta. Por fim, um obreiro chegou e falou assim: olha, não quer sentar, participar do culto? Ele disse: não, eu vou pegar meu ônibus, eu só queria ir no banheiro. Não, pode ir aqui, você não precisa pagar nada. O rapaz foi no banheiro. No final, o obreiro disse: olha, se você quiser sentar no último banco, quando você quiser sair, você pode sair. E ele sentou. Ele disse que sentado no banco, foi ouvindo o louvor, ouvindo o culto. Disse que em determinado momento acabou o louvor e o pastor abriu a Bíblia para pregar. Ele pensou: eu vou levantar e vou embora. Já acabou a música. Ele disse que quando pensou em levantar, parecia que tinha 2 blocos de concreto, um em cada pé. Tinha um pai orando. Tinha um pai jejuando. Aleluia. E aí, nesse momento, ele disse que o pastor pregou de uma forma que parecia que só tinha ele dentro da igreja. E no final, o pastor aponta o dedo para trás e diz: Adão, onde tu estás? O rapaz deu um grito, chorando. Quem estava agindo naquele momento, e está conosco aqui, é aquele que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo. Aleluia. O rapaz veio à frente em lágrimas, sentindo o fardo pesado do pecado, o peso na sua alma. Por fim, caiu de joelhos em lágrimas.
se reconciliou com Jesus. Quando levantou do joelho, uma jovem que também tinha vindo do mesmo problema. Ela também tinha vindo do lesbianismo. Agora nova convertida. Entregou para ele o Novo Testamento. Pela afinidade do testemunho da experiência que tiveram passada, fizeram amizade. Por fim, começaram a namorar. Quando eles me contam isso, ela abriu o celular e mostrou as fotos da vida passada e de agora. E então, eles disseram, ficamos noivos semana passada, vamos casar no início do ano que vem. Deus tremendo. E aí, nessa hora, o pastor da igreja já estava em lágrimas também, virou para o rapaz e disse, venha domingo que vem, conte esse testemunho aqui. Ele disse, domingo que vem eu não posso. Ele falou, no outro domingo também não posso. Ele falou, qual domingo que você pode esse ano? Ele disse, nenhum. O pastor disse, mas por quê? É porque domingo meu pai prega e eu toco e canto. Coisa tremenda, meu Deus. Pastor Marcos, quase nada a acrescentar isso, né? O tópico 3.2 vai falar de filhas, como pedras de esquina, como colunas de um palácio. Então, só a título de um comentário rápido, eu destacaria nesse tópico em relação a filhas como pedras e como colunas de um palácio, o que a nossa lição vai dizer, como referências de apoio, beleza e firmeza, principalmente no aspecto do caráter. E aí, quando se fala nesses aspectos, é importante essas duas expressões, trabalho e tempo. Então, filhos como plantas bem desenvolvidas, filhas como colunas, como pedras de esquina, é preciso trabalho e tempo. As coisas não acontecem no estalar dos dedos. Note esse testemunho, né? Quanto tempo de oração, quanto tempo de jejum, na formação do caráter cristão dos nossos filhos, é muito importante que os pais estejam atentos ao dia a dia dos seus filhos. E desde o momento que o filho ainda está no ventre materno. Essa é que é a verdade. Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Isso leva tempo. Agora, atenção, isso dá trabalho. Porque é preciso rever a rotina, é preciso estabelecer prioridades, é preciso ser exemplo, é preciso disciplina, é preciso discipulado. Nós temos o Espírito Santo e a Palavra de Deus e a Igreja para juntos nós alcançarmos essa bênção de ver nossos filhos como plantas bem desenvolvidas e como colunas de um palácio. Pastor, então me permita já passar o ponto seguinte, o 3.3, o interesse pelo bem da sociedade. Olha que coisa interessante. Acho que não poderíamos fechar de forma mais oportuna esse trimestre. Dado o momento que vivemos no mundo e olhando para o nosso país em meio à quarentena, medo, pânico, pandemia, pandemônio, tudo está acontecendo aí no nosso país, noticiado dia após dia, o tempo todo, sobre intercessão. Jonas foi enviado a Nínive com o objetivo de Deus de salvar aquela cidade. E eu queria mostrar um outro exemplo. Paulo, em Atos capítulo 19, versículos 18 ao 20. O senhor puder ler? Pois não? Por gentileza. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Esse texto mostra a terceira viagem missionária de Paulo. Ele chega em Éfeso, que era uma cidade enorme, era a capital, inclusive, romana em toda a região da Ásia Menor naquele tempo. Chegou a ter mais de 300.000 habitantes. Então, para aquele tempo, era uma cidade monumental. Paulo chega lá e essa ida de Paulo é um golpe
frontal em todos os projetos, em todo o domínio satânico na cidade. A Bíblia mostra pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, discípulos sendo batizados com o Espírito Santo no início do capítulo 19. Depois vai mostrar pessoas se convertendo e abandonando bruxaria e feitiçaria e se convertendo a Cristo. Um grande momento de evangelização, um grande despertamento espiritual com a chegada de Paulo aqui. Ou seja, a chegada de Paulo aqui é um golpe em tudo que o diabo tinha planejado. Eu creio que nesse momento que nosso país está vivendo, de falar de oração e terminar falando de intercessão pelo nosso povo, eu creio que essa aula também é um momento focal de Deus, é a oportunidade da igreja orar, é um momento espiritual de a igreja entrar na brecha mais do que nunca para Deus mudar a situação do nosso povo, a situação do nosso país. Eu lembro aqui que nós vivemos recentemente uma crise hídrica enorme no Sudeste. A Cantareira, em São Paulo, estava abaixo do volume morto. As reservas do Espírito Santo, Minas Gerais, do Rio de Janeiro, a mesma coisa. Os especialistas diziam que levaria mais de 10 anos para normalizar as reservas de água. E nós vimos esse ano, de 2020, os rios transbordarem. Ou seja, contra todos os prognósticos. Havia uma igreja orando também naquele tempo. Nós oramos por isso. Eu lembro que em muitos cultos o povo de Deus orou para que Deus tivesse misericórdia. Agora, eu creio, ainda que isso não seja estampado na mídia, porque não é necessário, mas é o momento de orarmos e crermos. Eu creio que Deus pode mudar esse quadro que vivemos agora, trazer um tempo de grande livramento para o nosso povo e, ao mesmo tempo, um momento de refrigério antes do arrebatamento da igreja. Eu creio que é hora de orarmos, de unirmos. Você que está com a sua família em casa, você que participa dessa aula, é hora de parar tudo, é hora de, o final desse trimestre, o final dessa lição, ele nos conclama ao joelho, nos conclama a oração. Eu creio que se nós orarmos, Deus pode mudar e reverter esse quadro que nós vivemos agora. É hora de clamarmos aos céus, porque Deus pode nos responder com livramento, com socorro e com mudança rápida. Eu creio que Deus pode, em pouco tempo, mostrar os números de mortos, de contaminados, começarem a diminuir. Essa curva, como chamam, começar a diminuir. E tudo isso ser testemunho de como Deus agiu a favor do seu povo. Eu creio em tempos de livramento nesse exato momento, enquanto lemos essa lição. Amém. E o salmista, depois que ele pede a Deus socorro, vitória, ação de livramento, a partir do verso 12, ele vai dizer assim: para que nossos filhos. O verso 13, para que as nossas despensas. Verso 14, para que os nossos bois e ruas. Então, acho importante que o salmista, o Salmo 144, ele não se restringe apenas à questão pessoal. O agir de Deus na vida do salmista, de livramento, de vitória, de socorro, vai refletir na sua família, na vida dos seus filhos, na sua despensa. E o agir de Deus na vida da sua família vai refletir nas ruas. Interessante o verso 14. Nossos bois sejam fortes para o trabalho, não haja assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. E aí no final ele vai dizer: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sucede como? Indivíduos que têm experiências com Deus, famílias que têm experiências com Deus, grupos que têm experiências com Deus, e vai refletir no dia a dia da sociedade. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Creio que essa lição também é uma excelente oportunidade para nós, como igreja, refletirmos
pensarmos e buscarmos em Deus e direção do Espírito Santo. O que nós, como igreja, podemos fazer em prol da nossa sociedade? O Salmo 144 nos leva a essa reflexão. Eu estou aqui com a revista Ultimato dos meses de março e abril, e a reportagem de capa é sobre a desigualdade. E aí eu tenho uma pergunta: o que a igreja tem a ver com isso? Dentro do texto diz assim: a desigualdade no Brasil surpreende por sua intensidade e por sua prevalência. E aí no meio do texto, ao que parece, o crescimento do número de evangélicos no país, somos hoje 31% da população, não se traduziu em um impacto real e amplo para os problemas sociais mais graves. É possível que, nesse caso, o abismo esteja entre nossa maneira de enfatizar a moralidade pessoal do cristão e nossa forma de ignorar a ética social da igreja. E aí eu gostaria de fazer um link com o que nós falamos na lição de número 12, no tópico 3.3, quanto ao perigo de vivenciarmos uma piedade individualista e fechada em si mesmo. Creio que essa é uma oportunidade de estarmos atentos para não incorrermos nesse perigo, uma piedade individualista e fechada em si mesmo. Que nós possamos aproveitar essa lição e levarmos aos pequenos grupos das nossas igrejas essa importante lição do Salmo 144. Minha experiência com Deus, minha vivência com Deus precisa se refletir no meu dia a dia dentro de casa, no meu relacionamento conjugal, meu relacionamento com meus filhos. Isso precisa refletir no dia a dia da igreja local, o grupo menor do qual eu faço parte, minha convivência na igreja, minha interação na igreja, minha participação na igreja local. E esse grupo, essa igreja local, precisa não estar fechada em si mesmo e não vivenciar uma piedade individualista, mas refletir isso no bairro, refletir isso na rua, refletir isso na sociedade na qual nós estamos inseridos. No nosso caso, o Brasil. Como o Brasil precisa ser impactado também na área moral, na área do caráter, que o Espírito Santo use a igreja brasileira para que possamos atuar de forma mais efetiva para poder diminuir essa desigualdade. Amém. E assim a gente chega ao final dessa lição maravilhosa e preciosa, podendo afirmar que nós devemos interceder e buscar pelo bem da nossa família e nossa sociedade. Então, eu quero aproveitar aqui a palavra do pastor William, a palavra do pastor Marcos, para propor a você, professor, que está nos assistindo agora, na aula próxima agora, o primeiro momento que você tiver com seu povo, os alunos, uma classe de professores, a igreja, não termine a aula 13, estando presencial na igreja, onde você estiver, sem levantar um clamor por sua família, pelo Brasil e pelo mundo. Fica aí a nossa palavra final. Pastor William, uma palavra de despedida, querido amigo, por favor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter estado aqui ao longo desse trimestre, boa parte dele com vocês. Quero agradecer a Betel, na pessoa do nosso bispo Abner, o pastor Paulo Ricardo, o pastor Luiz Prates, o pastor Marcos Santana, que nos recebem aqui para colaborar com a menor das parcelas toda semana. E para mim foi uma grande honra poder estar com os irmãos. Quero agradecer a Deus por isso e desejar que as lições estudadas nesse trimestre sejam colocadas em prática.
Lembre que Jesus vai ensinar que aquele que ouve e não guarda a sua palavra é como aquele que edifica a sua casa na areia, que vem a tempestade, vem o vento e ela é derrubada. Aquele que guarda a sua palavra é como aquele que edifica a sua casa na rocha. Que possamos mudar a partir das lições que frontalmente tratam o nosso caráter ao longo desse trimestre. E essa lição hoje, em especial, é um chamamento à igreja para o altar da oração. Esse altar não pode estar em cinzas, não pode estar quebrado e precisa realmente ter fogo, ter brasa viva para que possamos realmente, como disse o pastor Marcos, ver a mudança na nossa sociedade. Essa mudança precisa começar agora e por nós. Pastor Marcos Santana, uma palavra de despedida? Glória a Deus por este trimestre que está se encerrando e por estudarmos o livro de Salmos. Esse trimestre verdadeiramente preparado pelo Senhor, este assunto que foi estudado, preparado para esses tempos difíceis e trabalhosos. Agradeço a Deus a honra e o privilégio de estar participando desta mesa, essa porta que se abre. Agradeço à editora Betel, ao bispo Abner, ao bispo Samuel Ferreira, por essa oportunidade, por poder participar desse projeto. Que Deus continue abençoando a sua igreja e o Espírito Santo nos conduzindo na Escola Bíblica Dominical. Espero que os irmãos tenham gostado, tá? De mais essa aula aí, em nome de Jesus. Rica em conhecimento, em mensagens profundas ao nosso coração. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E louvado seja Deus por mais esse trimestre que se encerra. Que Deus vos abençoe a todos os irmãos e irmãs que estiveram aí assistindo essa aula, seja no domingo, seja em outros dias, seja de dia, de manhã, em qualquer horário. Mas espero que Deus possa ter vos abençoado em nome de Jesus com esta aula aí. Amém? Seja louvado a Deus e vamos agradecer a Ele por mais um trimestre que se passou. Amém? Então vamos orar para agradecer ao Senhor, em nome de Jesus, aonde você estiver aí. Se quiser assim, junto comigo, através dessa mídia aí, estar também orando, vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, te louvamos, Pai, te rendemos graça por mais um trimestre que se passa. Obrigado, Senhor, por tudo que até aqui o Senhor nos ajudou a entender, a compreender sobre o livro de Salmo, que possamos estar, Senhor Deus, guardando em nosso coração todo o ensinamento e aprendizado que houve nesse trimestre, para assim melhor lhe servir e melhor estarmos caminhando, Pai. Muito obrigado, que o Senhor possa, Senhor, continuar abençoando o teu povo. Pai, em nome de Jesus, continua com a tua mão, com a tua graça sobre nós, nos guardando e nos livrando. E que venha mais um trimestre e que possamos aprender a tua palavra e crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém